Uma garota solitária, cega, que finge ser alguém que não é para seus pais e, ao mesmo tempo, é a maior dominadora de terra de todos os tempos. Quando vemos Toph em Avatar: A Lenda de Aang, é fácil pensar no quão ela é uma ótima lutadora e até um certo alívio cômico. Ô, Sokka, seta na cabeça do Appa. Isto é a cabeça dele. Eu não vejo há um tempão, tá? Pra mim tá parecendo ele. Obrigado, eu trabalhei... Pra que você precisa fazer isso? Mas é muito mais que isso. Nesse vídeo, eu te mostro como Avatar criou a personagem feminina perfeita. Assim que a Toph aparece, já vemos uma quebra total de estereótipo. Afinal, era uma lutadora entre os maiores dominadores de terra. E como uma garotinha pequena e ainda por cima cega ia acabar com um cara 10 vezes o tamanho dela? Por incrível que pareça, enxergando, só pra ver a ironia. Assim que os pés de seu adversário tocam o chão, ela sente sua presença e sabe exatamente o que fazer. E nem dá graça, a menina acaba com o coitado em segundos. Isso impressiona o Aang, pois estava procurando um dominador de terra que o ensinasse a como dominar o elemento. E ele até queria que fosse o Bumi, mas o cara não bate muito bem na cabeça. E disse que tinha que ser outra pessoa, alguém que ouvisse e esperasse para atacar, como a Toph. Mas quem era a Toph? Em sua visão, quando estavam no pântano, Aang viu uma garotinha em um vestido branco, em cima de um javali voador dando risada, enquanto Sokka viu a garota da tribo da água quando se tornou a lua, e Katara viu sua mãe. Ou seja, cada um viu aquilo que mais precisava no momento, já mostrando a importância que a Toph iria ter para a equipe. E graças à sua visão, Aang sabia que precisava encontrar a garota com o vestido branco e o javali voador, porque a bandida cega que viu no torneio acabou indo embora sem falar com ele. Então, quando recebe a informação de quem poderia ser a garota, ele vai até a propriedade de uma família absurdamente rica e encontra com a Toph. Só que aí ele percebe que a garota que destruiu geral no torneio dos dobradores parece agora ser outra pessoa. Uma menina frágil, delicada, que na presença do pai, age como se fosse uma verdadeira princesa. Isso mostra que dentro de sua casa, Toph fingia ser alguém que não é. Alguém que ainda mal tinha aprendido as primeiras dobras de terra e incapaz de fazer qualquer coisa que não fosse ficar observando. Ela se sentia presa a essa vida, sabia que estava infeliz, mas não sabia como mudar isso. Porque apesar de se sentir triste, não queria decepcionar sua família. Até que conversando com Aang, os dois acabam sendo capturados e levados novamente à arena. Toph acaba sendo solta por seus pais pagarem seu resgate. Mas Aang continua preso, já que sabiam que o Reino de Fogo poderiam pagar uma grana mais alta por sua cabeça. E quando viu o perigo que o garoto tava, Katara pediu que Toph os ajudasse. Ainda mais porque agora estava lotado dos dominadores que ela já tinha derrotado. Mas salvar alguém que mal conhece e mostrar a verdade para os seus pais parecia algo que não valia a pena arriscar. Por isso, ela caminha com eles e começa a ir embora, até que seu pai diz que ela nunca poderia ajudar porque era pequena, indefesa e frágil. E depois de anos aguentando isso calada, naquele momento, ela decidiu agir, metendo porrada em todo mundo, sem precisar de qualquer apoio. Quando seu pai viu quem realmente era sua filha, a expectativa e desejo da Toph era ser aprovada, validada por ele. Mas não é o que acontece. Você tem tido muita liberdade e, de agora em diante, será cuidada e vigiada 24 horas por dia. Se já se sentia presa antes, agora seria ainda pior. Por isso decide fugir e se junta ao time Avatar. Porém, apesar de sua boa intenção em ajudar o Aang e de se sentir livre, ela, digamos, não é a pessoa mais amigável com todo mundo. Podemos pegá-las. 3 contra 3. Na verdade, Toph, somos 4. Ah, desculpe, eu não contei com você, sabe? Nem domina nada. Mas eu posso lutar! Tá legal, 3 contra 3 mais o Sokka. E apesar do Sokka não ter a dominação, ela podia dizer algo melhor, como socar o botão do like aí, de hypar esse vídeo e até se inscrever no canal. O Soquinha agradece. Mas voltando, suas atitudes mais grosseiras acontecem até porque, durante toda a sua vida, ela nunca teve amigos e tinha tudo à sua disposição, principalmente por ser tratada como inválida.
E é exatamente por conta desse tratamento que ela busca se manter forte a todo momento, mesmo sendo frágil por dentro. Ela recusa seus sentimentos, usando de humor e ironia como disfarce para não precisar ser vulnerável, o que já cria um conflito com todos, principalmente com a Katara, que é como se fosse a mãe do grupo, protegendo, cuidando e agindo muitas vezes com base em suas emoções. Esse embate é um choque de realidade para as duas, porque enquanto uma defende a união e o apoio, a outra defende a força e a independência. É claro que a decisão de se isolar e tentar fazer tudo sozinha, como montar sua própria barraca de pedra, não ajudar os outros no acampamento e viver criticando até o Appa, não é a melhor escolha. Mas quando se é subestimada e depreciada a vida inteira, é normal querer mostrar a todos que você pode lidar com tudo sozinha. Que, convenhamos, não é muito diferente do Zuko, já que se for ver, os dois têm problema com seus pais, e de certa forma, sempre buscam suas aprovações. E por não conseguirem, eles têm dificuldade em se aceitar e confiar em alguém. E é exatamente o que o tio Iroh diz a Toph quando a encontra, após ela se separar do grupo. Você me lembra o meu sobrinho, sempre achando que pode fazer tudo sozinho, sem a ajuda de ninguém. Não há nada errado em deixar alguém que nos ama nos ajudar. Essa busca por se provar a todo instante, para ser forte e distante de todos, foi algo que aos poucos ela foi aprendendo a mudar. Por exemplo, no momento que começa a ensinar o Aang a dominação de terra, no começo ela grita, fica brava e acha inaceitável ele ter medo, por exemplo, de encarar uma pedra que vinha na sua direção. Para ela, isso é fraqueza. E fraqueza não é tolerado, mesmo que fosse o contrário do que o Aang acreditava. Tanto que Katara até conversa com ela dizendo que o Aang responde melhor a reforço positivo e a ser incentivado. Mas Toph continua a todo momento provocando o garoto, e até pegando seu bastão para quebrar nós. Mas o que torna alguém realmente forte é quando se acredita em si mesmo. Por isso Toph percebe que desse jeito, Aang jamais aprenderia a dominar a Terra. Por isso diz que se orgulha dele quando enfrenta um bicho gigante para salvar o Sokka e ainda a própria Toph, o que dá confiança para o garoto conseguir realizar a dobra. Isso mostra para ela que em um grupo não existe apenas o eu. Todos estão juntos, prontos para se apoiar, porque juntos são mais fortes, mesmo que o adversário seja o Zuko, Azula, o Ozai ou qualquer um que apareça no caminho. É claro que isso não elimina todas as inseguranças de uma vez, como no episódio dos contos de Ba Sing Se, já que depois dela e a Katara passarem maquiagem e terem um dia juntas, enquanto estão caminhando, uma das garotas zomba dela e fala que pareceu maquiagem de palhaço. E isso é triste porque, apesar de se mostrar independente, a gente sabe que no fundo só queremos nos sentir bem com nós mesmos e ter um pouco de validação. Tanto que, apesar de relutar no começo, ela fica feliz em se arrumar e cuidar um pouco de sua aparência, o que deixa ela mais revoltada quando ouve essa fala, e junto da Katara jogam as três pra longe. Só que é aquilo, quando se tem apoio, precisamos apenas focar nas palavras de quem realmente importa. Você é muito bonita. Sou? É sim. E não só através dos elogios, mas até das coisas que não queremos ouvir. Por exemplo, quando a Toph começa a aplicar golpes pelas cidades só pra ganhar dinheiro, ela chama a atenção da Nação do Fogo. Por isso, na hora que a Katara fica sabendo, ela já vai logo brigando e diz que isso não era o certo, que ela estava agindo como uma criancinha rebelde. E na mesma hora, a Toph já responde que não tinha mal nenhum nisso, que eles podiam ser livres sem qualquer controle dos pais. Mas então Katara percebe o porquê dos comportamentos da Toph. Eu entendi. Você está agindo assim por causa dos seus pais. Eles te controlavam muito, aí você fugiu e agora age como se seus pais não existissem. Age como se odiasse eles, mas não odeia. Acho que sente a falta deles, mas você não quer aceitar. Ouvir isso dói mais que um soco no estômago, mas às vezes é necessário, mesmo que na hora a reação da Toph não foi das melhores, e elas acabaram brigando. É graças à fala da Katara que ela entendeu que fugir não resolve os problemas. Precisamos aprender a perdoar e demonstrar o que sentimos por quem a gente ama. Por isso ela chora arrependida ao lado da amiga e pela primeira vez pede ajuda por querer enviar uma carta para eles.
Ali vemos a evolução da Toph, porque já não estamos falando da garota que é mais dura do que as pedras que ela domina. Estamos falando de alguém que se permite sentir, chorar, perdoar e até dar um voto de confiança a pessoas, como fez ao Zuko, sendo a única a defender a chance dele entrar na equipe quando ninguém mais queria. O Aang precisa de um dominador de fogo. Não conhecemos uma só pessoa no mundo para fazer isso. Agora aparece uma de bandeja de prata e vocês nem pensam no assunto? Eu estou começando a imaginar quem é realmente cego aqui. E não só isso, como ainda o ajuda a se livrar de sua culpa pelos seus erros e de perdoar a si mesmo da mesma forma como a Katara havia feito com ela. O meu tio sempre esteve ao meu lado, mesmo quando as coisas iam mal. Ele sempre estava comigo. Ele me ensinou muito. E como foi que eu retribuí? Com uma faca nas costas. É meu maior arrependimento. E talvez eu nunca vá me redimir. Você se redimiu com seu tio. Por que diz isso? Porque uma vez eu tive uma longa conversa com ele e ele só ficou falando o tempo todo de você. O seu tio só queria que você achasse o seu próprio caminho e visse a luz. Agora que está aqui com a gente, ele ficaria muito orgulhoso. Porque agora, Toph entendeu que força não tem a ver apenas com derrubar adversários, mas em acreditar em si mesmo, naquilo que você sabe que pode se tornar. Alguém que acredita tanto que mesmo quando está prestes a cair, confia sua vida a Sokka, porque sabe que ele vai ajudar. Não porque ela é pequena, indefesa ou frágil, mas porque ela é tão forte que quando está cercada por quem ama, ninguém é capaz de derrubá-la. Seja como a bandida, a filha, a amiga, a guerreira, a dominadora, ou simplesmente a personagem feminina perfeita, que é algo que nenhum filme de hoje consegue criar. Mas por quê? Clica no vídeo aí na tela que eu te mostro.